nós estimamos seja em torno de 8 a 9 bilhões de reais. Não por conta da previsão atuarial. Se for pela previsão atuarial, aí pela reserva matemática que nós teríamos que ter, isso daria mais de 30 bilhões de reais, porque aí você projeta para 30 anos. Seria mais ou menos uma coisa lógica. Mas no presente, aquilo que não foi recolhido, quando o Paraná Previdência foi feito, hoje já se estima em torno de 8 a 12 bilhões, 10 bilhões de reais que faltam no Paraná Previdência. Por algumas razões. Pode ficar sossegado. Obrigado, Marcelão. Por uma delas, vamos começar pela parte que é mais prática. Quando foi determinado que os aposentados, pela reforma da Previdência foi feita, os aposentados deveriam fazer a sua contribuição acima daquele percentual do INSS em 11%, o governo resolveu que não faria isso. O primeiro governo Requião resolveu que não faria. E não fez durante os 8 anos do governo Requião. O governo Richa, nos 4 primeiros anos, também para acompanhar a mesma lógica, não fez a cobrança dos aposentados. Embora a Constituição determine. Eu não estou dizendo que a gente concorda ou discorda, mas ela determina que seja feito. Óbvio que isso cria um buraco. Cria um buraco porque ele está sendo pago, naquele momento deveria estar sendo pago as aposentadorias e pensões com os valores arrecadados pelos funcionários da ativa e pelos valores depositados pelo governo, 11 e 11, o aporte do governo. Quando isso começou, lá na década de 90, a ideia era você acabar com o IP, o IP Saúde e o IP Previdência, porque quando o Requião assumiu o primeiro governo dele, nós tínhamos estatutários e tínhamos os funcionários que não eram estatutários, que eram CLTistas. E tinha o recolhimento que era feito. O que o Requião fez? Ele transformou todo mundo estatutário, aqueles 2 mil, 3 mil, que depois deu aquela salada toda, aliás, na Assembleia eram 2 mil, eu não sei quantos mil são do Estado, deu aquela confusão toda, mas passou todo mundo para estatutário, todo mundo passou a ser a sua aposentadoria e responsabilidade do governo. E o dinheiro que tinha foi recolhido para o Caixa do Tesouro, e o Caixa do Tesouro fez a duplicação da rodovia Curitiba-Joinville, fez a usina de Salto Caxias e mais algumas coisas que a gente não sabe exatamente, eu pelo menos não sei exatamente o que foi. Mas enfim, pegou o dinheiro de todo mundo e transformou em obras. Nada muito diferente do que querem fazer agora. Por que isso? Porque obras dá muito mais voto do que pagar aposentado pensionista. É uma coisa bastante óbvia. Quando a reforma foi feita em 1998, que na época era a emenda constitucional número 20, de 20 de dezembro de 1998, que o governo fez todo aquele esparramo, na época o governo Fernando Henrique Cardoso, muita gente do nosso partido, eu era líder do PT, agora sou líder da oposição, fez um berreiro danado. A gente sabia que se você não faz uma reforma naquele momento, até pela tábua de mortalidade, ou seja, pela perspectiva de vida que nós tínhamos, nós íamos ter cada vez mais problemas. Na sequência, quando a gente fez a reforma em 2002, as mesmas pessoas que gritavam contra 98 acabaram aprovando em 2002. Quer dizer, é uma incoerência. Você, quando é pedra, você se comporta de um jeito. O dia que você vira vidraça, você passa a se comportar de outro. E aí, quem toma na testa acaba sendo sempre o trabalhador. Eu, particularmente, eu só quero fazer essa derivação aqui para a gente poder entender, porque senão também depois a gente fica falando coisas que não dá para entender. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos ter, desde o início, há uns 15, 20 anos atrás, já desde 98 pelo menos, fundos complementares. Por que eu falo isso? Eu sei que isso não é legal de falar. Isso é ainda mais para funcionário público. A gente corre o risco de ser linchado, mas como o carro já está ali perto, então, acho que até o carro eu corro. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele está trabalhando com gente adulta. E muitas vezes os governos vendem terreno na Lua. O que é o terreno na Lua? Você adquire o terreno, você tem direito a ele, você tem que ir lá tomar posse. Então ninguém vai. A aposentadoria paga só pelo Estado, como foi feito durante muitos anos, ela é absolutamente inviável. Absolutamente inviável. Porque é o regime que é o regime previdenciário, a repartição simples. Tem dinheiro, paga. Não tem, não paga. Não sei se vocês lembram, provavelmente poucos lembram disso. Mas na década de 70, 80, era muito comum as prefeituras atrasarem 6 meses o pagamento de aposentados. Muito comum.
você pagava a cada 6 meses, porque não tinha dinheiro. Simplesmente não tinha dinheiro, não pagava. Claro que depois, com a lei de responsabilidade fiscal, com todos os processos que foram sendo feitos, a gente foi aperfeiçoando, sempre lembrando que a Previdência Social não é deficitária. Isso é uma grande balela que o governo Fernando Henrique, o governo Lula e mesmo a presidente Dilma sempre falaram, mas é uma balela. A Previdência Social não é deficitária. O que é deficitário, e não poderia ser diferente, é o regime de assistência social, e que tem que ser mesmo. Você tem a LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, prevê uma série de benefícios, inclusive aposentadorias para pessoas que tenham determinadas necessidades especiais. Eu nunca sei qual é o termo politicamente correto, porque ele muda todos os dias. Mas pessoas que tenham que receber uma pensão do Estado. Nós somos todos favoráveis, só que alguém tem que pagar a conta. Ela não nasce do céu. Como não tem uma verba específica para esse tipo de atividade, você joga tudo na Previdência. E aí a Previdência que você recolhe acaba pagando a assistência social. E gera, obviamente, gera déficit. Então é sempre bom lembrar, desculpe, que a Previdência não é deficitária. O que é, até porque tem muita gente que paga 10, 15 anos a Previdência, sai do emprego, deixa de recolher e vai parar lá nos 65 anos. Então você não tem portabilidade, você não recolhe pelo INSS aquele valor e quando se sai você carrega junto, como é o Fundo de Garantia. E isso gera um superávit imenso. A rotatividade gera um superávit imenso para a própria Previdência. Como era a Previ. A Previ, para dar um exemplo do Banco do Brasil, era um fundo, tem hoje em torno de 170 bilhões de reais, mas que engordou muito quando fez o primeiro PDV, que foi o primeiro PDV feito no Brasil, mesmo PDV para valer, para botar para fora, foi o PDV do Banco do Brasil em julho de 1995. E o pessoal que saía levava 1/3, que era a sua parte. Os 2/3 que eram recolhidos pelo Banco do Brasil, não eram levados por aquele funcionário que saía. Então, se você tinha 90, você levava 30, e a reserva matemática, que era para ele aposentar também, que era os outros 60, ficava para Previ. Ora, isso deu um superávit cavalar para Previ, porque a cada funcionário que saía, eles ganhavam 60% ou 65% daquilo que estava depositado. E assim foi feito na Caixa, assim foi feito inclusive no serviço público, né, que não tinha o Fundo de Previdência, mas que também deixou de recolher. E agora, quando a gente entra nesse momento presente, a gente recupera do IP, o Requião, e aí em 98 o Lerner resolveu, junto com o Folador, fazer um fundo de previdência, que ele não é um fundo de previdência complementar, vai ser agora a partir, se aprovada a lei, que é acima do teto do INSS, você recebe aquilo que você de fato contribuir. Eu sempre lembro que, mesmo que seja assim, você contribuindo, você tem uma parcela fixa. É obrigatório ter uma parcela fixa. Mas se você quer se aposentar com 20 mil reais, então 4.500 ou 4.600 é o INSS. Vamos supor que seja isso, que pouquíssimas pessoas adquirem. Mas se fosse isso, acima disso, é você que diz quanto você vai querer se aposentar. Então se faz uma poupança todos os anos para se aposentar. No papel é uma beleza. Na prática tem alguns problemas. Um dos problemas, se você sair na metade do caminho, como é que a gente faz? Isso tem que estar claro, porque se você não consegue receber esse valor que você já contribuiu, isso reverte para o fundo. E aí cai nesse problema, Marcelo, que eu acabei de falar que a Previ fez, que hoje não é mais assim. A partir de 1999, por várias ações do Supremo, hoje você sai, você leva a sua parte e a reserva matemática, uma coisa óbvia, né? Aquilo lá não é do banco. Eu estou falando isso porque o deputado Romanelli, a meu ver equivocadamente, esteve numa rádio em Cornélio Procópio no sábado, e aí me ligaram que o deputado Romanelli estava dizendo o seguinte: estes 8 bilhões que tem no Paraná Previdência não são dos funcionários, ele é do Estado. Por que ele é do Estado? Porque quando o Renato Folador fez o projeto do Paraná Previdência, havia necessidade de se fazer um aporte inicial, porque senão se faz o fundo e amanhã a senhora se aposenta, não tem dinheiro nenhum para pagar. Ou aposenta 10, já não tem dinheiro para pagar, porque o recolhimento de todo mundo não cobre, né? Então o que se faz? Faz um aporte inicial recebendo os royalties presentes e futuros da Itaipu, 25 anos, dá em torno de 2 bilhões à época. Capitalizados,
Isso aí vai chegar a um valor que certamente não é o valor de 8 bilhões de reais, né? E esse valor de 8 bilhões de reais, ele é fruto desta capitalização, mas também fruto do recolhimento que vocês fazem todos os meses. Todos os meses fazem o recolhimento. Onde é que está o furo? O furo é que no governo Requião foram recolhidos 2 anos para o Paraná Previdência. E 6 anos não foi recolhido absolutamente nada. No governo Richa não foi recolhido nada. Então nós temos, na verdade, 10 anos sem recolhimento de absolutamente nada do Estado. E aí que eu acho que a gente tem que fazer um debate sem ser passional, mas bastante racional com o Estado, como é que o Estado pretende capitalizar isso? Porque senão é fácil. A lojinha deu prejuízo, não interessa, eu vou lá, fecho a lojinha e fico com o estoque. Na prática, assim, muito grosseiramente é isso. Aí eu fecho tudo, mando todo mundo embora, não recolhi os 12 ou 10 bilhões que eu tenho que recolher, e agora eu incorporo esse dinheiro ainda no fundo, no Tesouro do Estado, vou construir obras, pagar aquilo que eu estou devendo, 1 bilhão e 300 milhões, que é o que o Estado deve hoje diretamente, porque o déficit é de 4 bilhões e 600 milhões, e eu não vou entrar aqui no mérito de onde é esse déficit e como foi feito, porque acho que aí é uma conversa, né, uma conversa mais complicada, mas assim, grosseiramente é isso que o governo quer, ele pega o dinheiro, paga suas contas, e daí, como é que vai pagar a aposentadoria? Ah, não tem problema, a aposentadoria é fácil de pagar. Você começa, a partir de agora, com as pensões, com essa mudança da lei, acima dos R$4.000 com as pensões e aposentadorias, o Estado assume as pensões e aposentadorias, né, nesse processo todo que você faz, e investe para que você tenha esse retorno. Na prática, é muito bacana, na teoria. Na prática, em 2 anos, acaba o dinheiro. O governo tem hoje um recolhimento, e é isso que está sendo esse gargalo, porque quando fizeram aquela mudança do Paraná Previdência, era porque o governo precisava liberar a sua folha. Ele precisava fazer uma liberação, né, dos recolhimentos que ele tinha por obrigação de fazer, para poder não entrar nos 46,95, se não estiver enganado, do limite da lei de responsabilidade fiscal, com o limite prudencial. Se não for exatamente isso, é próximo disso. Isso impedia que ele acessasse todos os empréstimos externos que estava se habilitando naquele momento. Inclusive o Proinvest, que deu toda aquela confusão, aquela salada, né, que é o empréstimo do governo federal via Banco do Brasil, e que o governo falou que não fez, não pagou determinadas obras, não fez isso e aquilo porque não saiu o dinheiro do Proinvest. Que é uma bobagem, porque o Proinvest, ele foi aprovado na Assembleia e ele é todo carimbado. Não tem como o governo pegar os 835 milhões, se eu não me engano é isso, 812, 835 milhões, botar no bolso e sair por aí gastando. É um dinheiro que já diz onde você tem que gastar. Mas como o governador Richa alegou que já havia feito determinadas obras antecipando os valores que ele receberia do Proinvest, no seu discurso de campanha, ele foi praticamente baseado dizendo que o Estado quebrou porque o dinheiro do Proinvest não saiu. Isso não é verdade, porque o dinheiro do Proinvest saiu tarde, e eu acho que não adianta a gente ficar discutindo se o governo tinha razão ou não tinha razão. Eu acho que em parte o governo estava errado, porque ele não conseguia cumprir com o percentual da saúde, depois não conseguia cumprir com o percentual constitucional da lei de responsabilidade fiscal, mas também houve uma vontade do governo federal, é inegável. Poderia ter resolvido esse troço, tanto que a gente propôs, né, e nós fomos, eu fui com o deputado Enio, nós fomos a Brasília falar com o secretário do Tesouro Nacional, o Arno Agostinho, e ele mesmo propôs, entre no STF, Entre no STF que eu libero agora, eu não posso liberar por minha conta porque eu vou preso. Quem vai determinar minha prisão é o próprio senador Requião. Então, essa briga política, ela atrapalhou, mas ela não foi fundamental para o endividamento do Estado. O que foi fundamental para o endividamento do Estado foi um descontrole, a partir do 2º ano de governo, das contas públicas. E é por isso que nós estamos pedindo a CPI do endividamento. Houve aumento no pagamento da folha? Houve. Nós praticamente dobramos os valores com a folha de pagamentos, nesses 4 anos primeiros. Mas houve, por outro lado, também 100% a mais na arrecadação. O Estado do Paraná foi o Estado que proporcionalmente mais aumentou a sua arrecadação nesses 4 anos. É fruto de uma série de investimentos que foram feitos por esse governo e pelos governos anteriores.
A Ambev mesmo, que deve se instalar aqui em Ponta Grossa, ela não é obra deste governo. Ela vem desde o governo Requião, depois do governo do Pessutti, naqueles 9 meses do governo Pessutti, ela acabou sendo construída agora. Mas como todo governo gosta de mostrar as obras como sendo suas, acaba sendo desse governo. Mas não é só isso. Nós temos um problema, quando saiu o governador Pessutti e o governador Richa manteve, nós temos os percentuais constitucionais, né, que ele, hoje 10,5% para o Poder Judiciário, 5% para o Poder Legislativo, que daí dá 3,1% para a Assembleia e 1,9% para o Tribunal de Contas, e 4,1% para o Ministério Público. O problema é que, além de aumentar o percentual, que era de 9,5% foi para 10% e qualquer coisa, 10,5%, para o Poder Judiciário, o governador Pessutti aumentou a base de cálculo. Ele colocou o fundo de participação dos estados, isso significou retirar mais de R$1 bilhão do Estado para passar para esses 3 poderes. Aí, claro que a coisa não tem fim. Por que fez isso? Eu prefiro não entrar no mérito, porque eu acho que deve ter seus motivos. Mas é um suicídio. Por que a Assembleia diz que devolveu R$600 milhões o ex-presidente Aldir Rossoni, né? E aqui o secretário Plauto sempre, inclusive eu vi alguns cheques enormes distribuídos por aí, né, dizendo que está devolvendo. Ninguém devolveu o dinheiro. Isso é uma coisa assim meio fantasiosa. Você não pode devolver aquilo que você não recebeu. Você tem direito a usar até X milhões de reais. Até, no nosso caso lá da Assembleia, eu acho que hoje dá em torno de 700, 800 milhões de reais. Você não usou esse dinheiro, mas esse dinheiro não entrou no caixa. Ele simplesmente não foi repassado, óbvio. Como é que você vai devolver uma coisa? É como você ter um filho e dizer o seguinte, ó, até 100 reais eu tenho que lhe passar de mesada. Aí tá, eu lhe passei 70, eu lhe passei 60, eu lhe passei 80, você não precisou dos outros 40 e você faz uma grande festa devolvendo 40 que você não recebeu. Então é muito mais mídia do que efetivamente dinheiro que entrou no caixa, porque não entrou esse dinheiro no caixa. Na verdade, ele não saiu, não houve nunca empenho para que a Assembleia recebesse dinheiro e depois, terminado o ano, somou dinheiro e devolveu. Isso é só um jogo mesmo de palavras. Então não entrou esse dinheiro. A gente às vezes pergunta, onde é que o governador Richa meteu 600 milhões da Assembleia? Em lugar nenhum, porque ele não recebeu. Isso aí foi um jogo eleitoral, muito mais eleitoral do que qualquer outra coisa. Agora, tem coisas que são reais. Por exemplo, a venda da folha dos servidores públicos por 500 milhões de reais para o Banco do Brasil, isso é dinheiro real. Isso entrou. Os cerca de 812 milhões do Proinvest, isso entrou. Entrou e compensou, inclusive, os gastos que o governo havia feito anteriormente. Os valores que foram arrecadados com os empréstimos externos, cerca de 365 milhões de reais, isso entrou no cofre do governo. E assim uma série de outras coisas que foram entrando. O aumento da arrecadação, os valores que eram devidos, inclusive pelas montadoras de ICMS, aquela dilação do ICMS que se fez lá 10 anos atrás, isso começou a entrar no governo agora. Mas o problema é que o governo fez gastos absolutamente assim incompreensíveis, né, com a realidade que nós vivíamos. Primeiro, a publicidade, que é uma coisa que chama muita atenção. São 600 milhões de reais nesses 4 anos, em torno de 150, 170 milhões de publicidade legal e aquela publicidade direta. Que uma é para dizer campanha de vacinação, você tem que fazer publicidade, vai fazer corte de luz, então tem que dizer isso aqui. E outra é para dizer que o governo é bom. Então essa coisa fez um buraco no governo, né? Juntando com tudo que a gente tem, foram várias coisas que foram feitas. Eu acho que há uma incompetência muito grande, e eu já falava isso em 2012, 2013, nós fechamos o ano 2013 com cerca de 1 bilhão e 200 milhões de furo. Aí a doutora Josélia, que era a secretária da Fazenda, admitiu que nós tínhamos um furo de 1 bilhão e 200 milhões e foi exonerada 2 meses depois. Nesse ano 2014, que era o ano que fecharia as contas, com esses recursos todos que entraram, nós estamos computando já em janeiro 1 bilhão 300, 1 bilhão 350 milhões de furo. Aí em dezembro foram feitas algumas medidas, foram tomadas algumas medidas. Uma delas, o aumento de 40% do IPVA, que vai ser cobrado em abril, porque tem uma noventena, né? Você faz o imposto, mas você não pode cobrar
imediatamente, você tem que passar 90 dias para que ele faça os seus efeitos. Então, em abril, o IPVA começa a ser arrecadado. Estima-se um aumento de cerca de 800 milhões de reais no IPVA. O problema é que esses 800 milhões não entram no caixa do governo, entra metade. A outra metade vai ser distribuída entre os municípios, proporcionalmente ao emplacamento que cada município tenha. Além disso, há uma modificação do ICMS com um aumento de 95 mil itens em 50% do ICMS. Era 12 e vai passar a 18. Só para a gente relembrar, este ICMS é de 25 e de 18, ele baixou para 12% quando o governo Requião fez uma modificação no início do seu segundo governo, acho que foi no início do segundo governo, fez uma modificação nesta lei, porque ele aumentou 4 grupos, que são os grandes grupos geradores de ICMS, energia elétrica, ele aumentou para 29%, aumentou combustíveis e lubrificantes, também aumentou para acho que 28%, 29%, com um detalhe: se nós não conseguirmos, através de uma ação direta inconstitucional, derrubar a lei, que agora aumentou em mais 1% álcool e gasolina, vai aumentar álcool e gasolina também em mais 1%. Só que é uma lei totalmente inconstitucional, porque quem fez foi, na época, líder do governo, hoje presidente da Assembleia, o deputado Traiano, e uma emenda do deputado Romanelli. É uma coisa assim, completamente maluca. Que como que o deputado majora a alíquota de ICMS? Isso não existe. É totalmente inconstitucional. Porque senão, como nós podemos subir, nós poderíamos baixar também. Infelizmente, o deputado não pode mexer em impostos. Se mexer, seria uma tragédia. Porque você começa a fazer barbaridades, né, em nome... Obrigado, Marcelo. Só para mudar de mão esse negócio aqui. Você começa a fazer barbaridades em nome de questões muito casuísticas. Mas foi feito, foi aumentado, e foi aumentado o ICMS da gasolina e do álcool, naquele pacote que também aumentou o IPVA e esses 95 mil itens, porque na noite que nós estamos votando em comissão geral esse troço, o governo esqueceu de mandar o projeto. Quer dizer, esqueceu, ele não conseguiu mandar a tempo o projeto de lei. Mandaram na segunda votação, quer dizer, é uma esculhambação total, né? Uma falta de controle. Você fica pensando que o governo é um troço que tem, né, 3.000, 4.500 comissionados, ele aumentou em 495% o valor dos comissionados, então se imagina que sejam pessoas que façam as coisas funcionarem, mas não é bem assim, né? Até porque parte significativa dos comissionados não são técnicos, é muito mais cargo político do que técnico. Mas voltando, o Requião fez esse aumento do ICMS da gasolina, né, dos combustíveis lubrificantes, da energia elétrica, bebidas e refrigerantes e telefonia. Esses 4 grupos significam 60%, 65%, até 70% em alguns casos, da arrecadação do Estado. Dá em torno de 60%, 65%. A arrecadação do Estado está nesses 4 grandes grupos. Então, ao invés de você ficar fiscalizando o seu José, que é dono da panificadora, para ver se recolheu ou não recolheu o ICMS, os valores lá, né, o imposto intervivos, as coisas todas que tem lá, é mais fácil você pegar os 4 grandes grupos e liberar fiscal para fiscalizar de fato e também não criar aquela situação, muitas vezes, né, que é de um contágio direto com o varejo, que cria algumas relações absolutamente promíscuas. Nós temos uma sonegação imensa no Estado. Então é mais fácil você pegar os 4 grandes grupos. O Richa fez a mesma coisa, só que no sentido inverso. Ele aumentou agora todos os 95 mil itens novamente, né, vai aumentar de 12 para 18, isso vai dar um impacto grande na inflação, porque é uma cadeia, né? As pessoas dizem o seguinte: não, o caminhoneiro não vai pagar IPVA porque ele não vai subir para os caminhões. É verdade. Só que sobe o preço da peça, sobe o pneu, sobe o estacionamento, que tem lá alguma coisa que tem que colocar uma tela, então essa tela paga imposto, tudo é repassado. É uma cadeia, as coisas não são estanques. E aí, quando a gente fala isso, tem que ter a noção que isso vai aumentar a arrecadação do ICMS do Estado. Nós vamos ter um aumento de arrecadação, mas que na leitura do governo não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque, segundo o secretário de Fazenda, nós não poderíamos ter R$1 bilhão
de investimento. Nós devemos ter 5 bilhões de investimento para um estado como esse, que tem 50 bilhões de orçamento. Para ter 5 bilhões, aí começa a pegar tudo canto a canto, e aí nós chegamos no Meta 4, chegamos na questão do Paraná Previdência. Então, tudo que está sendo feito aqui, e desculpa, eu me alonguei muito, mas tudo que está sendo feito aqui, na verdade, é com um único objetivo. É você sanar, né? Sanear as despesas do Estado, mas principalmente conseguir recursos para fazer com que o Estado tenha investimentos. O que dá visibilidade para o Estado são os investimentos em obras. O que estabelece, e eu falo assim com muito cuidado, porque eu não quero fazer afirmações que depois não possa comprovar, mas o que estabelece uma relação, nem sempre republicana, entre o Estado, né, o Estado, seja ele o Estado federal, e aí nós temos a Petrobras como exemplo, ou o município, ou os estados, né, estaduais, o que estabelece uma relação de benefício, de entendimento, de facilidade para arrecadar recursos para as campanhas são as obras. Não por acaso o governo Richa fez 280, 250 milhões de aditivo de contrato em agosto, com algumas empreiteiras. Ora, aí eu tenho... Oi, Pérez, o senhor que é professor, chegue para cá. O senhor vai ser prejudicado por isso também. A gente não mora, deputado, embora o sonho da população seja esse, né? Morra e morra logo. Mas esse problema todo é que a gente tem que desvendar. Porque se nós tivermos a CPI, nós vamos conseguir saber para onde foi o dinheiro. Não é só por incompetência. Há uma dose significativa de corrupção nesse processo. Há uma dose muito grande de escolhas seletivas. E estas escolhas seletivas são feitas como? Nos nossos contratos, nós fizemos essa denúncia no início do mandato do Richa, do governador Richa, em 2012, cerca de 626 milhões de compras sem licitação. De todo o Hospiçus, todo o Hospiçus inteiro, quase R$1 bilhão, 100% sem licitação. Então você pega um hospital como a Santa Casa de Paranabaí e constrói a unidade pediátrica neonatal na Santa Casa de Paranabaí, mas não constrói a unidade pediátrica no Hospital Geral de Paranabaí. Pô, qual é a lógica? Na explicação do governo é que você está fazendo isso porque isso vai ficar permanente sem que você tenha que contratar funcionários. Mas na prática, eu botar 20 milhões de reais num hospital privado que atende pelo SUS, mas atende uma obrigação que é do Estado. E que, se houver espaço, atende também a iniciativa privada ou atende particular. Qual é a lógica de eu fazer com empreiteiras esse aditivo de contrato de 250 milhões de reais, eu tenho isso aqui, para fazer roçagem e recuperação das rodovias que nós não sabemos quais são? A gente não sabe, a gente não tem os contratos. Qual é a lógica de reformar o Palácio Iguaçu e gastar alguns milhões, né, algumas dezenas de milhões de reais, com uma empreiteira que o seu proprietário foi preso por oferecer, segundo os jornais, dinheiro para uma pessoa dentro do Tribunal de Contas? Então, essas coisas assim é que a gente precisa começar a mexer, porque como elas são aparentemente fechadas, a gente acaba não mexendo e fica só naquilo que está nos blogs, fica naquilo que está nos jornais. E aí, quando dá uma loucura dessa, como agora, o governador faz algumas afirmações, e eu não quero entrar no mérito, porque senão acho que a gente perde o objetivo aqui, mas que são totalmente inverídicas, né? Primeiro que o governador não peitou, como ele falou na Folha de São Paulo, a duplicação da, acho que é 445, ali de Londrina. É uma PPP, nós temos 5 PPPs de rodovias no Paraná. Uma começou a ser feita, que é aquela entre Maringá e Santa Fé, Maringá e Guaíra, né? E o Pérez está aqui, acompanhou bem isso aí, porque o Pérez foi a pessoa que estudou muito sobre o pedágio. Então está sendo feita uma duplicação que você vai pagar quase 3 bilhões de reais, o governo, tem 30 anos, a empreiteira que ganha constrói, aquela que fica com o pedágio recebe, e todo mundo paga por isso. E aí você pergunta, mas com 3 bilhões não seria mais lógico fazer um empréstimo num banco internacional, 3 bilhões de reais e pagar esse negócio? Não sei. Na minha cabeça, talvez até pela minha ignorância, seria. Da mesma forma que o governo fez um acerto com a Sanepar.
O acerto com a Sanepar é vergonhoso. O governo tinha uma dívida com a Sanepar de em torno de R$1 bilhão, porque a Sanepar acionou o governo quando ele fez aquela, no governo Requião ainda, aquela modificação do pacto de acionistas, né, com a Vivendi e o consórcio Dominó, e a Sanepar tinha uma dívida de R$1,183 bilhão com o governo. O que fizeram um acordo? O governo recebe 300 milhões em dinheiro, e aí a Sanepar fez um empréstimo, né, fez uma emissão de debêntures, pegou 300 milhões e deu em dinheiro. E entregou 783 milhões em ações. Bom, para você entregar 783 milhões de ações e quitou a dívida, e o governo também quitou, ficou zerado. Você tem que ver o valor da ação, não é lógico? O que recomenda normalmente a economia, o banco, e eu venho de banco, trabalhando no Brasil 20 e tantos anos, eu entendo um pouquinho de previdência por conta disso, né, que 10 anos com a Previ. O que recomenda aos bancos quando você vai fazer? Você pega os últimos 20 ou 30 pregões, né, das ações negociadas e vê o valor da ação, o valor médio da ação, e negocia aquilo. O valor médio da ação na Sanepar tem muito pouca negociação, é 5,25. Não deve estar mais do que isso hoje, 5,15, 5,25, 6, tem poucos negócios. O governo contratou, a Sanepar contratou, mas é o governo que determina, né, porque o governo tem a maioria das ações da Sanepar, 3 bancos, BBI, BTG e o Credit Suisse, para fazer uma avaliação por um método que eles determinaram, que é fluxo de caixa descontado, que os três bancos, no documento que fizeram, tem uma parte que é confidencial, mas que a gente acabou tendo acesso, os 3, de forma confidencial, recomendam aos seus clientes que não comprem ações pelo preço que eles determinaram. Porque o